E aí pessoal, beleza? Fazendo um vídeo pós-jogo, Racing Corinthians, o jogo na Argentina. Após um novo empate 1-1, o jogo foi decidido nos pênaltis, onde o Corinthians, graças ao nosso lindo e maravilhoso gigante Cássio, conseguimos sair com a classificação. Saímos bem aliviado, como o Avelar deve ter saído bem aliviado, que botar o Avelar para bater o último pênalti era bem arriscado mesmo, né? Um jogador que já é criticado pela torcida. E um Sornosa também, né? Que em vez de bater o pênalti, bateu um tiro de meta. Também deve muito ao Cássio, como nós torcedores devemos. Bom, o Corinthians, analisando o jogo, a gente pode dividir o desempenho do Corinthians entre primeiro e segundo tempo. Existe uma grande diferença desse primeiro para esse segundo tempo. Para fazer essa crônica aqui pós-jogo, eu também vou dividir em duas partes assim, né? A primeira, tal qual o primeiro tempo do Corinthians, é um negócio um pouco mais chato, falando sobre a tática, sobre o esquema, sobre o rendimento do time. E a segunda, falando um pouco mais do lado torcedor, um pouco mais animado, um pouco mais festeiro, né? Algo que é mais gostoso de se ouvir, como foi mais gostoso de assistir o segundo tempo. Pois bem, começando, o Corinthians no primeiro tempo teve um desempenho medonho, né? Acho que é difícil achar uma palavra para definir aquele primeiro tempo do Corinthians. Tive aquela sensação no final do primeiro tempo que como é que o Carille queria conseguir um resultado se simplesmente a gente não tinha bola, mal tinha bola e mal atacava, né? O Corinthians voltou a ter o problema de não conseguir ter intensidade no ataque, a gente não conseguia ficar com a bola. O Corinthians voltou com aquele toquezinho que eu já falei em outros vídeos, que o cara domina, leva 1-2 segundos para virar, toca para o outro, mais 1-2 segundos, vira. Isso deixa o jogo muito devagar, muito lento. E tocava de um lado, tocava para o outro, zagueiro, abria para o lateral colocava a bola enfiada, e aí o cara que estava aberto na ponta, ele ou recebia de costa e já tinha 2, 3 jogadores marcando, ou a bola passava e voltava para o Racing. De qualquer forma, ele perdia a bola, não tinha jogada e o Racing pegava. O Racing, ao contrário, tocava rápido. Então, mesmo eles voltando a bola, tocando no zagueiro, zagueiro lateral, lateral, zagueiro, era uma coisa dinâmica, uma coisa rápida, tinha inversão de bola muito fácil. O jogo todo de um lado eles invertiam a bola para conseguir encontrar um cara sozinho do outro lado. E isso foi rendendo mais posse de bola, muitas vezes deixando o Corinthians na roda e criando oportunidades. Ainda que eles não criaram tantas oportunidades de gol, vamos dizer assim, acabaram conseguindo o gol, né? Que a gente, de novo, numa falha da dupla de zaga, não só da dupla de zaga, o sistema defensivo inteiro, mais uma bola alçada na área, mais um gol. Tomamos um gol de cabeça do Cristaldo, a gente conseguiu essa façanha de tomar um gol de cabeça do Cristaldo. O Fagner veio para tentar marcar ele, é um problema que a gente tem mesmo, quando sobra para o Fagner marcar esse atacante, o Fagner tem baixa estatura, então ele não consegue marcar, mas é muito mais um erro de posicionamento, eu acredito, dos zagueiros. O Manuel estava no meio sem fazer nada e o Henrique muito adiantado, sem marcar ninguém também. Enfim, voltamos a errar, voltamos a tomar um gol. O Corinthians não conseguia atacar. A única chance de gol que a gente teve no primeiro tempo foi a falta cobrada pelo Sornosa. Foi uma belíssima falta cobrada pelo Sornosa que exigiu uma belíssima defesa do goleiro. Ali a gente poderia ter conseguido arrancar um empate e ir pro intervalo já com empate, mas foi a única jogada mesmo que o Corinthians conseguiu. Sornosa, Pedrinho e Cleison no primeiro tempo não conseguiram render absolutamente nada. O Cleison também é um caso muito sério. Eu entendo que o Carille está insistindo nele, é o nosso ponta, é o cara aberto que tem que dar profundidade para o time, que falta profundidade. Só que no segundo tempo, quando entra o Wagner Love, é notória a mudança do time, é notório como o time começa a atacar mais. E não adianta a gente ter o Cleison lá para ter profundidade, se com o Cleison a gente não tem profundidade. O time não ataca em profundidade. É muito melhor você botar um Wagner Love, que não vai te dar essa profundidade, mas te faz ser mais agudo no ataque. Você fica sendo mais incisivo, você chega mais vezes. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. Com o Wagner Love, logo com 5 minutos o Corinthians conseguiu fazer o gol. Uma bola respingada, ele pega um voleio, faz um golaço, um belo chute.
Logo em seguida, pouco tempo depois, o Corinthians consegue um contra-ataque, coisa que a gente não conseguia nem imaginar no primeiro tempo, e a gente consegue um contra-ataque porque, ao fazer o gol, você obriga o Racing a ir pro ataque também. No primeiro tempo, eles acabaram fazendo um gol, mas eles não tinham que vir, eles não tinham que ir pro ataque porque o 0 a 0 era deles. Mesmo assim, eles conseguiram um gol no primeiro tempo. Eles vindo mais, a gente conseguiu armar o contra-ataque. Acho que foi a primeira vez que eu vi no ano um contra-ataque do Corinthians, onde o Pedrinho pega a bola, lança para o Gustavo cruza na área e o Wagner Love perde o gol. Perde o gol talvez seja um pouco cruel, né? A gente já lembra de Wagner Love, que perde muitos gols, mas quando a bola vem cruzada, ele até que finaliza bem. Se tivesse finalizado bem de verdade, a bola teria entrado, mas pegou mais ou menos do jeito que dava para pegar na bola. Olhando com calma no replay, você vê que na verdade o goleiro fez uma defesaça e ali era pra gente ter feito 2 a 1 mesmo, né? O Corinthians no segundo tempo, com essa entrada do Wagner Love, conseguiu ser mais incisivo no ataque. O Pedrinho e o Sornosa acabaram se encontrando. O Sornosa muito mais voluntarioso, ele participa muito mais de marcação, posicionamento do time, mas ainda assim você já encontra, é melhor do que no primeiro tempo, que ele também simplesmente não fazia nada. E o Pedrinho, apesar de não ser genial como a gente espera, apesar de não fazer aquela jogada onde ele dribla 3, 4 caras e abre muito a jogada, ele começa a aparecer um pouco melhor com passe, com posicionamento, com toque, o que credencia ele aquilo que eu estava dizendo, de ele ser mais intenso os 90 minutos, que credencia ele a ser titular do time, ele ser mais intenso e ele conseguiu de novo ser intenso enquanto estava no time. No primeiro tempo o time não foi intenso, ele não conseguiu ser intenso também. No segundo, quando o time melhorou, ele melhora junto com o time. O problema na zaga, eu acredito que a gente continua tendo, a defesa não é confiável, de novo a gente tomou gol de bola alçada na área, eu acho inevitável que os dois zagueiros vão perder ao longo do ano a titularidade. O Bruno Mendes, se não me falha a memória, o uruguaio, ele que acabou de ser contratado, eu acredito que ele vai brigar por uma vaga de ser titular, a torcida já está cobrando o Marlon, e eu acredito mesmo que o Marlon tem que ter mais sequência, ele tem que aproveitar esses jogos do Paulista, provavelmente no final de semana vai jogar o Marlon na zaga para ganhar mais nome, né, e confiança no Carille, mas eu acho inevitável que a gente vai trocar os zagueiros, que a gente tem problema ali. Eu acho que o Carlos também merece uma vaga no lugar do Danilo Avelar. Danilo Avelar não está jogando tão mal quanto jogava antes, mas mesmo assim ele compromete um pouco, não passa segurança, e é horrível quando você tem um time que não passa segurança, né, você tem um jogador que não passa segurança. Pois bem, dado toda essa análise tática e técnica tal, do desempenho do time, vamos para o lado um pouco mais torcedor. Eu queria começar aqui essa parte mandando um belo chupa Mauro César. Para você que não conhece, Mauro César, jornalista, comentarista dos canais ESPN, ele tem um blog no UOL também, enfim, jornalista esportivo, e ele torce pro Racing, ele torce pro Racing. Aqui no Brasil ele torce pro Flamengo, mas ele torce pro Racing, ele tem foto dele lá no estádio e tudo mais. É muito interessante você ver ele comentando depois, porque é o típico torcedor, né? O tanto de vezes que ele repetiu, mas o time reserva, o Corinthians jogou contra o time reserva, é o time reserva, é o time reserva. Você vê que é aquele torcedor pegando pilha, né? Comprando a pilha do torcedor rival. Porque isso rende um bom vídeo também, né? Esse assunto sobre comentaristas que torcem para algum time. Todo mundo torce para algum time, alguns conseguem esconder um pouco mais, outros são mais abertos, mas eu acho impossível você, na hora do seu comentário, ser completamente isento. Ou você compra a pilha de torcedor, como foi esse caso que aconteceu, ou você entra naquela onda também de crítica em exagero para mostrar que eu sou isento, né? Que a gente tem vários casos assim, né? Pro Corinthians, o que eu lembro de cabeça aqui, o Casagrande é muito chato nessa parte e o André Rizek também, ele é bem chato nesse negócio de ficar exagerando nas críticas para mostrar que é isento. O Mauro César, ele como torcedor do Racing, ele fez um texto na UOL e o texto dele era mais ou menos assim, né, que o Corinthians ganhar de um Racing reserva só serve para iludir torcedor fanático. E aí ele vai nessa linha de texto, o que é muito interessante, né, porque essa pilha que ele comprou de ficar o tempo todo falando que o time era reserva e que a Sul-Americana não tem importância, é pilha de torcedor fanático. Então, assim, ele é torcedor fanático para criticar o torcedor fanático. É um fato muito interessante. Então, assim, eu acho que nessa hora merece um pouco sair um pouco do meu personagem, vamos dizer assim. Eu não sou muito de ficar
fazendo essas ofensas um pouco gratuitas. Não é uma ofensa, não é gratuita, é só mandando um belo chupa, não interessa que o Racing estava com o time reserva, botou a camisa ali, amigo, era o Racing, a gente foi lá e eliminou o Racing não está na Sul-Americana porque o Corinthians eliminou, acabou, e é isso que a torcida tem que enfatizar, tem que torcer sim, né, isso é ser torcedor, né. Pois bem, o meu lado torcedor falando, eu assisti no primeiro tempo, foi completamente desesperador, né? Foi como eu já tinha falado da tática aqui. Terminou o primeiro tempo, eu mandei nos grupos de WhatsApp, desesperado, como é que o Wagner Love não é titular e como é que o Corinthians quer ganhar se não consegue fazer nada. E no segundo tempo já não, no segundo tempo tinha desempenho, tinha força o time e infelizmente, né, teve que ir para os pênaltis. Depois que acontece, é maravilhoso, a gente ganhou nos pênaltis, nossa, fomos lá na asa, Cássio, gigante, o maior goleiro da história do Corinthians, eu acho que ele já entrou nesse rol. Mas na hora que está acontecendo é desesperador, né? Você fica tenso demais, pênalti é muito ruim para quem torce para o time, né? Para quem não torce é maravilhoso, inclusive foi maravilhoso para a Rede TV, que conseguiu liderar a audiência nesse momento de pênaltis, porque daí o jogo do Palmeiras na Globo acabou e todo mundo foi ver os pênaltis, né? Todo mundo que gosta de futebol, seja para torcer ou para dar uma secadinha, né? Mas enfim, o importante é que a gente saiu com a vitória. Então assim, eu acho que o Corinthians, volta a frisar, ele tá montando um time pro segundo semestre, o desempenho no segundo semestre tende a ser muito melhor, é pra gente estar voando nesse segundo semestre do Corinthians. Por enquanto algumas coisas não estão funcionando, como o Richard não funciona ali, a gente precisa muito do Júnior Urso titular, o Cleison não pode ser titular, a gente precisa do Wagner Love ali, como eu falei, não adianta ter o Cleison para dar profundidade se ele não dá profundidade. Se for para não dar profundidade, é melhor ter o Wagner Love que está num momento muito melhor. E a gente testar os jogadores. O Sérgio Dias parecia que ia ganhar algum espaço, agora deu uma diminuída. Vamos ver com a volta do Jadson se o Sornosa passa a ser reserva ou se ele vai querer abrir o Sornosa de novo. Eu acredito que ele vai querer abrir, então o Sornosa vai brigar com o Pedrinho ali para ver quem vai jogar como esse meia aberto, que é como o Carille gosta de fazer um time, né? Ele gosta de abrir um atacante de um lado e um meia do outro. Mas eu acredito que o Corinthians está no caminho certo. O Corinthians, nos 2 jogos contra o Racing, os 2 segundos tempo contra o Racing, foi o melhor Corinthians do ano. Então é isso que a gente espera, é isso que a torcida espera, né? Que o Corinthians pegue esses 2 segundos tempo, tanto do jogo aqui em Itaquera quanto do jogo de lá, principalmente o jogo de lá, e consiga replicar isso durante os 90 minutos, né? Para o time ser intenso e ser forte o tempo inteiro. Bom, vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito prolongado, acho que eu consegui explanar bem. Vamos curtir, vamos compartilhar, se inscreva no canal. Eu sei que por enquanto pouca gente está assistindo, é mais o pessoal conhecido, mas a gente ainda está em fase meio beta, estamos algumas coisas um pouco amadoras, mas eu acho que o importante é o conteúdo, né? É o que a gente tem para falar e assim, se você acha que o que a gente está falando é interessante, comente, fale com a gente, compartilhe com alguém. Você conhece algum corintiano? Acha que o que eu estou falando aqui é legal? Mostre para ele, mostre para o seu amigo palmeirense quando o Ronaldo fale e em breve nós teremos mais vídeos aí sobre o derby e sobre futebol no geral. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Vamos lá, Corinthians, vai Corinthians, vamos tocando o barco aí durante o ano, que a tendência é a gente melhorar muito. E quem te disse que só tem um jeito de torcer?